Quem manda na sua rua? Quem manda no seu bairro? Quem manda na sua cidade? Parece uma pergunta simples, mas em algumas regiões do Brasil, a resposta não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente e muitas vezes nem a polícia. É a facção. E se uma facção manda na sua rua, quem realmente governa aquele território? Hoje, eu quero conversar com você sobre um tema que deveria preocupar qualquer pessoa que acredita em liberdade, democracia e no futuro do Brasil. Porque existe uma pergunta que poucos políticos gostam de responder. Como falar em democracia quando existem brasileiros que vivem sob a influência de organizações criminosas? Como falar em liberdade quando o medo faz parte da rotina de milhões de pessoas? E como falar em soberania popular quando em determinados lugares o poder real parece estar nas mãos de grupos que não foram eleitos por ninguém? Fique comigo até o final, porque eu não quero apenas apontar problemas. Eu quero discutir ideias, reflexões e propostas para construir um Brasil melhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Árvore de Bons Frutos. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e pela sua audiência. Hoje em dia existem milhares de distrações disputando a nossa atenção. Então, se você escolheu passar alguns minutos aqui comigo refletindo sobre o Brasil, eu realmente agradeço. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Se inscreve, ative o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que gostam de pensar o Brasil de forma séria e de forma construtiva. Aqui no canal Árvore de Bons Frutos, nós falamos sobre política, filosofia, religião, história, sempre com um objetivo muito simples: entender os problemas do nosso país, pensar soluções e ajudar a construir um Brasil melhor. E o tema de hoje talvez seja um dos mais importantes nos últimos anos. Porque sem liberdade não existe democracia. Agora, eu quero que você pense comigo. O Brasil é um país curioso. O Estado brasileiro consegue criar impostos, criar taxas, criar regulamentações, criar obrigações e criar formulários. E às vezes parece que ele cria formulários apenas para explicar outros formulários. O Estado consegue saber quanto você ganha, quanto você gasta, quanto a sua empresa, quanto você e a sua empresa fatura, quanto você declarou, quanto você comprou e quanto você vendeu. Consegue fiscalizar empresas, cobrar multas e exigir documentos. Mas existe uma pergunta desconfortável. Se ele consegue fazer tudo isso, por que muitas vezes não consegue garantir aquilo que usa para justificar sua própria existência? Porque vamos ser sinceros, o cidadão brasileiro paga caro, muito caro. E a justificativa para esses custos sempre foi a mesma. Precisamos de um Estado para garantir ordem. Precisamos de um Estado para garantir segurança. E precisamos de um Estado para garantir liberdade. Mas então surge uma outra pergunta. Quem está garantindo a liberdade em regiões onde o crime organizado possui enorme influência sobre a vida das pessoas? Porque quando organizações criminosas passam a controlar territórios, o problema deixa simplesmente de ser apenas um problema policial. O problema passa a ser político, econômico, social e moral. Vamos pensar em outras questões. O que é democracia? Muita gente responde imediatamente: democracia é votar. Democracia é governo do povo. Mas eu acredito que democracia começa muito antes da urna. Ela começa quando você é livre. Livre para falar, livre para discordar, livre para defender uma ideia, livre para apoiar um candidato, livre para mudar de opinião e livre para expressar aquilo que pensa. Agora, imagine um local onde o medo faz parte da rotina. Imagine uma região onde grupos armados influenciam sobre a vida cotidiana. Imagine um lugar onde muitas pessoas evitam falar determinados assuntos por receio de consequências. Você acredita que a liberdade política continua exatamente a mesma? Essa é a reflexão que eu quero propor.
Porque a eleição não acontece apenas no dia da votação. A eleição acontece todos os dias. Ela acontece quando pessoas conversam, quando debatem, quando trocam ideias, quando participam da vida pública e quando se sentem livres para pensar e se expressar. Por isso, a discussão sobre segurança não é apenas uma discussão sobre polícia, é também uma discussão sobre liberdade. Aqui aparece uma das maiores contradições do Brasil. O Estado possui um monopólio da segurança, mas em diversas regiões o cidadão sente que quem exerce influência real sobre a vida é outra estrutura de poder. Temos um Estado enorme para arrecadar. Temos um Estado enorme para regulamentar. Temos um Estado enorme para fiscalizar. Mas muitas vezes pequeno para entregar aquilo que promete. Isso deveria gerar uma reflexão séria. Porque o problema não parece ser simplesmente a falta de poder. O Brasil já possui um dos estados mais caros do mundo. A questão é outra. A questão é resultado. A questão é responsabilidade. A questão é eficiência. Agora vem uma pergunta ainda mais importante. Por que isso acontece? Eu diria que não existe uma única resposta. Mas existem alguns fatores que ajudam a explicar. O primeiro deles é a falta de responsabilização. Quando ninguém responde pelos resultados, os problemas permanecem. Quando as consequências não recaem sobre quem toma decisão ou decisões erradas, pouca coisa muda. O segundo fator é a excessiva centralização. Quanto mais distante está quem toma as decisões, menor tende a ser sua conexão com a realidade local. O terceiro fator são os incentivos errados. Muitas vezes parece mais fácil criar um novo programa do que resolver um problema antigo. Mais fácil fazer um discurso do que entregar resultados. Mais fácil anunciar medidas do que medir sua eficiência. E existe ainda um quarto fator: a falta de oportunidades econômicas. Não porque pobreza gera crime, essa é uma simplificação perigosa, mas porque sociedades com mais oportunidades oferecem mais caminhos legítimos para que as pessoas construam uma vida melhor. Mais liberdade econômica, mais empreendedorismo, mais geração de riqueza, mais autonomia para as comunidades. Tudo isso ajuda a reduzir o espaço ocupado por organizações criminosas. Agora vamos responder algumas críticas que certamente aparecerão. A primeira é a seguinte: você está exagerando. Será mesmo? Quando milhões de brasileiros convivem diariamente com uma presença e a influência do crime organizado, isso é exagero ou é realidade? A segunda crítica é: então você quer mais Estado? Eu te respondo: não. Isso é óbvio que não. Esse é justamente o ponto. O Brasil já tem Estado de sobra. A questão não é o aumento do tamanho. A questão é cobrar responsabilidade, cobrar resultado, cobrar transparência e cobrar eficiência. A terceira crítica é: isso é apenas um problema de segurança pública? Também não. Não é só um problema de segurança pública. Porque quando a liberdade diminui, os impactos vão muito além da segurança. Afetam investimentos, afetam empregos, afetam a economia, afetam a educação, a confiança das pessoas e afetam a própria democracia. Por isso eu acredito que esse tema precisa ser discutido durante as eleições. Quando um candidato aparece prometendo soluções milagrosas, faça perguntas. Pergunte quais são os resultados. Pergunte quais são as metas. Pergunte quais são os indicadores. Pergunte quem será responsabilizado caso nada mude. Chega de slogans, chega de discursos vazios, chega de promessas que desaparecem depois das eleições. O Brasil precisa de mais responsabilidade, mais transparência, mais liberdade, mais participação das comunidades locais, mais espaço para famílias fortes, mais espaço para associações locais e mais espaço para pessoas que querem construir algo positivo. Porque não existe democracia sem liberdade, não existe liberdade onde existe medo e não existe futuro para uma nação que perde o controle sobre partes importantes da sua vida social.
Ou você acha que quem tá ali no morro, ela vai votar no candidato que ela realmente quer? Você acha que o cara faccionado, ele não vai estar lá na boca da urna, dizendo assim, ó, você vai votar em fulano? E esse vídeo, pessoal, não é sobre um desespero, não é sobre pessimismo, não é sobre desistir do Brasil. É sobre compreender os desafios que enfrentamos. É sobre fazer as perguntas certas. É sobre cobrar resultados. E é sobre construir soluções. Agora, eu quero ouvir de você. Você acredita que existe democracia plena, onde o cidadão vive com medo, onde pessoas não conseguem nem sequer votar no candidato que ela realmente escolheu? Você acredita que o Brasil está enfrentando esse problema de maneira correta? Ou você acredita que precisamos mudar completamente a forma como encaramos essas questões? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe aí com seus colegas de trabalho e compartilhe especialmente com pessoas que gostam de discutir o futuro do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e participe dessa comunidade que acredita que é possível construir um Brasil melhor. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe você, sua família e o nosso Brasil. Até a próxima.